O que jaz no fundo do nosso mundo, escondido da nossa vista por uma fortaleza impenetrável de gelo antigo, no coração da Antártica, um continente conhecido pela sua hostilidade à vida, um segredo colossal é mantido num abraço gélido. É um mundo dentro de um mundo, uma vasta massa de água líquida conhecida como Lago Vostok. Por milhões de anos, existiu em isolamento absoluto, um reino primordial intocado pelo Sol, intocado pela atmosfera e intocado pelo próprio tempo. A sua existência expande os limites da nossa imaginação, evocando imagens de mundos perdidos e épocas esquecidas. Um lugar onde as regras do nosso familiar mundo de superfície simplesmente não se aplicam. Isto não é coisa de ficção científica, é uma realidade profunda e tentadora. Imagine uma massa de água maior do que alguns dos grandes lagos, enterrada sob quase 4 quilômetros de gelo sólido e compactado. Esta colossal camada de gelo atua mais do que apenas uma barreira física. É uma barreira temporal. Selou o lago do resto do planeta por estimados 15 a 25 milhões de anos. Pense nisso por um momento. Esta água não sentiu o calor do Sol, nem foi agitada pelos ventos do nosso mundo moderno, desde muito antes da nossa própria espécie caminhar sobre a Terra. É uma cápsula do tempo intocada, uma relíquia líquida de um passado geológico distante, guardando nas suas profundezas as potenciais respostas para algumas das perguntas mais fundamentais que já ousamos fazer sobre a própria natureza da vida. O próprio conceito é impressionante. Um lago de água doce, mantido líquido pela imensa pressão do gelo acima e pelo sutil calor geotérmico da crosta terrestre abaixo, existe num estado de escuridão perpétua e força esmagadora. A pressão é centenas de vezes maior do que ao nível do mar, e a temperatura paira logo abaixo de zero. Como se encontra um lago invisível, enterrado sob uma montanha de gelo? A descoberta do Lago Vostok não foi um evento repentino, mas uma revelação lenta e metódica. Começou não com perfurações, mas com ecos. Nos anos 70, cientistas britânicos sobrevoaram a Antártida com radar aerotransportado de penetração no gelo. Seus instrumentos enviavam ondas de rádio para baixo, que ricocheteavam em diferentes camadas do gelo e no leito rochoso abaixo. Sobre uma área específica, eles notaram um reflexo incomumente plano e forte, indicando uma fronteira perfeita entre o gelo e algo líquido. Décadas de pesquisa minuciosa seguiram. Cientistas soviéticos e depois russos na estação Vostok, localizada diretamente acima do lago, iniciaram estudos intensivos. Eles usaram levantamentos sísmicos, enviando vibrações através do gelo e ouvindo como elas refletiam de volta. Dados sísmicos confirmaram o radar, pintando o quadro de um gigantesco lago subglacial. Mapas revelaram uma bacia imensa, mais de 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura. A descoberta foi monumental. Encontramos um dos maiores lagos da Terra, escondido à vista de todos sob a paisagem mais extrema do planeta. Mas alcançar esse mundo oculto era outro desafio. Por anos, cientistas da estação Vostok perfuraram profundamente o gelo, extraindo núcleos que registram o clima passado. Conforme a broca descia, eles notaram algo estranho. O gelo no fundo não era neve compactada como acima. Era gelo de acreção, água do lago congelada na base do gelo. Foi a primeira evidência física do líquido abaixo. O avanço final foi interrompido por responsabilidade científica. Perfuração direta poderia ser catastrófica. Contaminar um ecossistema selado por milhões de anos com micróbios de superfície ou com fluidos de perfuração era um risco inaceitável. O desafio virou engenharia e ética. O processo virou uma dança lenta de tecnologia e cautela. A solução: parar a broca a poucos metros da água, permitir que a pressão do lago empurre água para o poço, deixar essa água congelar, criando uma amostra limpa e não contaminada para recuperar na próxima temporada. Foi uma solução brilhante e elegante para um problema complexíssimo, que
Que segredos estão trancados nas suas águas silenciosas e escuras? A vida como a conhecemos é esmagadoramente impulsionada pelo Sol. A fotossíntese é a base de quase toda a cadeia alimentar na Terra, um processo que converte a luz solar em energia química. Mas na noite eterna do Lago Vostok, a 4 quilômetros de profundidade sob o gelo, não há luz solar. Não há fotossíntese. Então, se a vida existisse ali, ela teria que seguir um conjunto de regras completamente diferente. Teria que sobreviver com uma dieta não de luz, mas de minerais e química. Este é o mundo da quimiossíntese, onde os organismos obtêm energia de reações químicas, muito parecida com a vida encontrada em torno de fontes hidrotermais. As condições no Lago Vostok estão entre as mais extremas do nosso planeta. A pressão no fundo do lago é estimada em mais de 350 vezes a do nível do mar, o suficiente para esmagar um submarino. A temperatura da água é um gélido menos 3 graus Celsius, mantida líquida apenas por essa imensa pressão. O ambiente também é altamente saturado com oxigênio e nitrogênio, gases presos no gelo superior que se dissolvem lentamente na água. Isso cria um coquetel químico incomum e de alta energia que pode ser fonte de energia para alguns micróbios e veneno mortal para outros. A sobrevivência aqui exige uma biologia única e robusta. A busca por vida no Lago Vostok tem sido uma história de indícios tentadores e análises meticulosas. Como a coleta direta de amostras do corpo principal da água apresenta muitos riscos de contaminação, os cientistas se concentraram na segunda melhor opção, o gelo de acreção. Este é o gelo formado pela água do lago que congela na parte inferior da geleira. À medida que esse gelo é lentamente transportado para cima pela dinâmica glacial, ele traz consigo um registro congelado do conteúdo do lago. Para evitar qualquer possibilidade de contaminação da superfície, as camadas externas dos núcleos de gelo são meticulosamente derretidas em um ambiente estéril. Apenas o núcleo interno intocado é usado para análise. Os cientistas, então, usam poderosas técnicas de sequenciamento genético para identificar fragmentos de DNA, mesmo de células que podem estar mortas há milhares de anos. Eles encontraram o que procuravam. Não era um monstro das profundezas, mas algo muito mais profundo, as impressões digitais químicas da vida microbiana. A análise revelou DNA e RNA de milhares de espécies diferentes, a maioria bactérias, incluindo arqueias e até eucariotas, como fungos. A presença de bactérias aeróbicas e anaeróbicas sugere um ecossistema complexo e em camadas. A importância dessa descoberta não pode ser exagerada. Ela confirma que um ecossistema microbiano complexo pode ser sustentado por escalas de tempo geológicas em completo isolamento do mundo exterior. O lago não é estéril, ele está vivo. Sempre que um grande mistério surge nas fronteiras da ciência, ele raramente viaja sozinho. Muitas vezes, é acompanhado por uma sombra de especulação, boatos, conspirações. O Lago Vostok, com seu isolamento profundo e o sigilo que às vezes envolve a pesquisa polar, tornou-se um poderoso ímã para tais teorias. A estranheza de sua existência oferece um terreno fértil para a imaginação correr solta. Uma das teorias mais persistentes sugere que o lago não esconde micróbios, mas uma base nazista secreta, ligada a cavernas geotérmicas e operações pós-guerra, até superarmas e tecnologia alienígena recuperada. Outra vertente alega um portal, uma porta de entrada para outra dimensão ou um mundo oco. Apontam anomalias magnéticas e contam histórias de criaturas estranhas, camadas de horror de ficção científica. Embora essas teorias sejam divertidas, é crucial distingui-las da ciência. A evidência de micróbios vem de análises verificáveis e revisadas por pares. A de bases secretas, portais ou monstros, de boatos, dados mal interpretados e relatos fictícios. A verdadeira maravilha do Lago Vostok não exige enfeites. A realidade verificada
de que a vida pode persistir por milhões de anos em um mundo escuro e gelado, já é extraordinária o suficiente. A ciência é, neste caso, mais inspiradora do que a ficção. A importância do Lago Vostok vai muito além dos limites da Antártica, alcançando as vastas distâncias do nosso sistema solar. O lago se tornou um dos análogos terrestres mais importantes para a astrobiologia, a busca científica por vida fora da Terra. Um vasto oceano de água líquida aprisionado sob uma espessa crosta de gelo. Europa. Encélado. Esses mundos gelados são alvos promissores para encontrar vida. E o Lago Vostok é nosso laboratório terrestre para aprender a explorá-los. Evidências de oceanos globais aquecidos por marés, com volumes d'água imensos. Os paralelos com o Lago Vostok são impossíveis de ignorar. Assim como em Vostok, a água pode ser mantida líquida por pressão e calor interno, em escuridão, frio e alta pressão, com ingredientes químicos potenciais para a vida. Se uma comunidade microbiana pode prosperar em Vostok por milhões de anos, ecossistemas análogos podem existir nos oceanos ocultos das luas. Essa conexão transforma o estudo do lago em um ensaio para futura exploração espacial. Cada lição no frio antártico nos aproxima de responder: estamos sozinhos no universo? Explorar o Lago Vostok é mais do que um mero exercício de descoberta. É um programa de treinamento crucial para o futuro da exploração espacial. Os desafios são quase idênticos aos de uma sonda em uma lua gelada. Como perfurar quilômetros de gelo a temperaturas extremas e garantir que não introduzimos contaminantes? O princípio da proteção planetária é primordial. Perfuração estéril com água quente, fluidos biodegradáveis e distinguíveis de qualquer biologia nativa. A entrada final no lago é a menos invasiva possível. Essa meticulosidade informa o design e a esterilização de sondas interplanetárias. Instrumentos para detectar vida em Vostok servem como protótipos miniaturizados para voos ao espaço. Aprender a reconhecer biosinais sutis e separar biologia de geologia é prática essencial, onde não há segundas chances. Ao tratar Vostok como análogo de um oceano extraterrestre, testamos tecnologias, refinamos métodos e gerimos expectativas. A exploração do Lago Vostok é uma profunda lição de responsabilidade científica. Ao nos aproximarmos desse mundo perdido, somos confrontados com um poderoso dilema ético. Abrir um sistema isolado por milhões de anos é um ato irreversível. Um único micróbio da superfície poderia causar estragos. Este não é apenas um desafio científico, é um desafio de custódia. O sistema do Tratado Antártico inclui protocolos rigorosos de proteção ambiental. Qualquer projeto com potencial de impacto passa por intenso escrutínio. Técnicas inteligentes para amostrar a água sem invadir diretamente o lago representam uma mudança de paradigma. De conquistadores a visitantes cuidadosos, na ponta dos pés. Contaminar o lago seria a perda de uma herança planetária única, uma biblioteca evolutiva queimada antes da leitura. Essa filosofia, curiosidade equilibrada com humildade, deve guiar nossa busca por vida extraterrestre, garantindo que não criemos falsos positivos, nem comprometamos o futuro pela pressa do presente. No final das contas, o Lago Vostok continua sendo um lugar de profundo mistério e uma promessa ainda maior. É um símbolo do quanto ainda temos a aprender sobre o nosso próprio planeta. Um lembrete de que mundos ocultos podem existir logo abaixo dos nossos pés. Por milhões de anos, ele guardou seus segredos na escuridão esmagadora, uma testemunha silenciosa da profunda história do planeta. Agora, ao espiar lá dentro, ele nos oferece um vislumbre da natureza da vida, sua tenacidade, sua adaptabilidade, sua capacidade de florescer nos lugares mais improváveis. A história do Lago Vostok se desenrola em 3 atos: o mistério, a descoberta e as implicações. Do lago impossível no radar ao esforço heróico de perfurar e a revelação. Este mundo frio não está morto, mas fervilha de vida microbiana, química no lugar de luz.
um projeto para a vida em oceanos alienígenas. O lago se tornou um trampolim para as estrelas. Informa nossa tecnologia. Guia nossa busca. Alimenta nossos sonhos de descoberta. O Lago Vostok nos convida a continuar questionando, a continuar procurando e a nunca presumir que sabemos todas as respostas. O universo é mais estranho e maravilhoso do que ousamos imaginar.